na sequência. Vamos chamar o Pedro? Vamos aproveitar a presença do Pedro Halal para detalhar para a gente esse estudo, né, que foi tão citado na semana passada, já tinha sido citado antes, né, mas foi relembrado agora com a presença da Natália Pasternak lá na CPI da pandemia e também do Maierovic, né, que prestou depoimento no mesmo dia que a Natália Pasternak. Eles citaram essa história das mortes, né, como você quantificar mortes que poderiam ser evitáveis no Brasil. O estudo é muito mais do que isso, mas o Pedro vai até nos explicar. Boa noite, Pedro Halal. Muito obrigado pela sua presença. É um prazer recebê-lo ao vivo aqui no Boa Noite 247. A gente falou um pouquinho aqui, mas gostaríamos que você explicasse, então, né? Que estudo foi esse, qual a dimensão? E na CPI se falou desse número de que 3 em cada 4 mortes poderiam ter sido evitadas. Como é que a gente quantifica isso? Eu não sei exatamente como é que vocês trouxeram isso na pesquisa feita aí na Universidade Federal de Pelotas. Bem, em primeiro lugar, uma boa noite, Rodrigo, Daiane, todos que acompanham o 247. Parabéns pelas indicações aí ao prêmio. Estava acompanhando vocês falando, fiquei muito feliz que um órgão de imprensa como vocês tenha aí essa participação tão importante aí no Comunix. Olha só, esse estudo ele é de dezembro do ano passado e a publicação foi em janeiro, tá? E eu peço que também a gente separe que esse estudo não é o EpiCovid, é uma outra análise específica que foi realizada. O que aconteceu? Na época que eu escrevi isso, eu escrevi para o The Lancet, que é um periódico científico bem conhecido, e a análise que eu fiz basicamente era o seguinte: olha, qual é o percentual da população mundial que vive no Brasil? Qual o percentual das mortes por Covid-19 que estão acontecendo no Brasil? Dividindo um número pelo outro, tu tinha uma relação aí cerca de 4 vezes. Ou seja, se o Brasil tivesse na média mundial de enfrentamento da pandemia, não teriam morrido 3 de cada 4 pessoas que morreram até lá. A gente pode fazer esse cálculo de várias maneiras, e o interessante é que várias formas de fazer esse cálculo têm dado resultado parecido. O único spoiler que eu vou dar para vocês é que eu estou atualizando esses cálculos para apresentar para a CPI. Tem uma convocação aí, não tem data definida, já está aprovada, mas eu estou atualizando esses cálculos, e o spoiler que eu posso dar para vocês é que agora eu incorporei esse período mais recente, que, como eu disse, tinha sido analisado lá. E nesse período mais recente a coisa piora. Por quê? Porque nos últimos meses a pandemia melhorou em vários lugares do mundo e piorou no Brasil. Então agora eu te digo com bastante tranquilidade, e eu ainda estou finalizando as análises detalhadas, mas hoje a estimativa não é mais de 3 de cada 4 mortes, é 4 de cada 5 mortes. Então, assim, a situação ainda é mais grave. Em outras palavras, um tempo atrás saiu um estudo também no Lancet mostrando que o Trump, as políticas do Trump eram diretamente responsáveis por 40% das mortes nos Estados Unidos por Covid-19. Então eu estou dizendo que as políticas do Bolsonaro são responsáveis por 80% das mortes por Covid-19 ocorridas até hoje no Brasil. Aproveito para dar um grande abraço para Maria de Fátima Alves Vieira, querida Fátima, aqui de Pelotas, ex-professora da Faculdade de Nutrição e uma companheira aí de muitas peleias nesses anos aí que a gente tem convivido. Pedro, eu ia perguntar justamente isso. Essa responsabilidade do governo em relação à pandemia e às mortes sempre fica parecendo que é uma coisa muito subjetiva. A gente vai apontando justamente pela não ação ou omissão do governo. Você acredita que dentro dessas posturas do governo, além da questão prática, né, da não compra de vacinas, postergação e tal, mas esse discurso dele em relação ao distanciamento, ao lockdown, tudo isso tem um elemento objetivo em relação à pandemia e às mortes? Sim, na verdade, Daiane, esse cálculo que eu estou apresentando, ele é geral, ele não é específico sobre a vacinação. Às vezes a gente faz tantas análises e coisas que até tem uma confusão. A análise que eu apresentei específica sobre a negligência de não ter comprado na hora certa as vacinas da Pfizer e da Coronavac, resultou em 95.500 mortes que poderiam ter sido evitadas. Ou seja, dessas 300, quase 400 mil mortes que estão na conta
das políticas equivocadas, 95 mil delas são pela falta de comprar vacina na hora certa. As outras são estímulo ao não uso de máscara, estímulo à aglomeração, campanha anti-vacina, não realização de testar, todas as outras políticas trágicas que o Brasil tem adotado no enfrentamento da pandemia. Então, basicamente, para aqueles que nos acompanham entenderem, o que eu estou dizendo é que 4 de cada 5 mortes que aconteceram de Covid até hoje no Brasil não teriam acontecido se nós estivéssemos na média mundial. Olha o que eu estou dizendo, eu não estou dizendo se nós fôssemos dos países que estão com melhor enfrentamento. Se nós estivéssemos na média, 4 de cada 5 mortes não teriam acontecido. Imagina se estivéssemos melhores do que a média, que é o natural, pela história da saúde pública brasileira, o natural seria a gente estar melhor do que a média. Ah, mas essa conta é muito subjetiva. Aí eu vou dar mais um spoiler. O quanto mais quiserem objetivar e tornar mais complexa essa conta, não tem problema, dá para fazer. Todas essas complexidades que são adicionadas aumentam o tamanho da disparidade. Porque quando a gente ajusta para a estrutura etária, por exemplo, da população brasileira, a população brasileira, em geral, é mais jovem do que a população dos países da Europa, onde tem muita mortalidade. Então, piora a diferença. Ah, vamos ajustar pela questão econômica do país. Piora a diferença de novo. Então, assim, se o pessoal quer contestar esses dados, fique à vontade, mas cuide qual vai ser a contestação, porque se forem contestar demais, talvez piore o cenário. Pedro, só para deixar então bem claro, desculpa ser repetitivo, mas isso é importante, você traz dados muito importantes. O teu primeiro estudo era de dezembro e ali você, pela média, 3 de cada 4 mortes seriam evitáveis se o Brasil estivesse na média. Agora, 4 de cada 5 mortes. Como nós estamos chegando a 500 mil mortes no Brasil, significa que 400 mil mortes poderiam ter sido evitadas. Esse é o número geral, vamos dizer assim, né? No dia que a gente completar a morte número 500 mil, pode aplicar, de acordo com o professor Pedro Halal da Universidade Federal de Pelotas, 400 mil dessas 500 mil poderiam ter sido evitadas se o Brasil tivesse na média mundial, não se a gente tivesse no lugar onde nós deveríamos estar. Só para que se tenha uma ideia, não vamos fazer essa comparação direta, porque essa comparação direta ela leva a interpretações equivocadas. Mas deixa eu dizer, se a gente tivesse no patamar dos 19 países mais bem colocados no ranking de mortalidade, ou seja, com menos mortalidade, nós não teríamos nem 25 mil mortes no Brasil. Então aí seria muito mais. Mas eu não acho justa essa comparação e tem uma série de motivos técnicos. Para mim, a comparação mais justa é essa que eu estou apresentando. Mas sempre à disposição para os colegas, outros pesquisadores, darem adaptadas nesse cálculo. Eu sei que tem vários outros colegas que estão fazendo exercícios parecidos. Certamente que menos do que eu estou achando é pouco provável que se ache. E só para deixar claro, a Daiane já perguntou também, mas o cálculo da vacina, quer dizer, a partir de tudo que já se conhece das investigações ainda prévias, mas que já avançaram um pouco na CPI, os atrasos, né? Houve atrasos no caso da Pfizer, documentados, e atrasos na própria Coronavac, né? Isso ficou claro pelo depoimento do Dimas Covas lá na CPI. Então, basicamente, com essas duas vacinas, dos 400 mil, 90 mil poderiam ter sido evitadas, é isso? 95.500 é o cálculo exato, com base na Coronavac e na Pfizer, já descontado. No caso da Coronavac, já descontada as que chegaram até a data do depoimento do Dr. Dimas, porque eu não achei justo pegar, não seriam 100 milhões a mais, seriam 100 milhões no total, das quais 51 milhões já tinham chegado, 49 milhões não tinham chegado porque não se comprou na época. E no caso da Pfizer, não são 100 milhões, são só as 4,5 milhões que teriam chegado até a data do depoimento. Aí, somando essas duas, são 95.500 mortes. Mas aí, Rodrigo, deixa eu te passar uma outra informação. Isso não contabiliza a Janssen, que até onde eu tenho a informação começou as tratativas com o Brasil também no meio do ano passado. Só não temos a informação de quantas doses poderiam ter chegado. Sem contar aquela adesão do Brasil ao consórcio internacional na menor categoria, que o Brasil podia ter feito adesão na maior categoria. Então, assim,
é do que se sabe oficialmente pelo resultado das investigações da CPI. Quando examinar mais, certamente que deve aparecer mais coisa por aí. E, de novo, esses cálculos estão sujeitos à análise de colegas da ciência. Agora, eles não estão sujeitos à análise de negacionista que acha que cloroquina resolve. O pessoal que quiser discutir, que traga um argumento sólido para a gente fazer uma discussão científica. Se é para ser uma discussão só se a Terra é plana ou redonda, eu gostaria de não perder tempo fazendo isso com os colegas. Daiane, só antes de seguir, muita gente escrevendo aqui durante a fala do Pedro Halal. Aqui o Alex Quadros, meu reitor Pedro Halal. Fiz doutorado em Física na Unifel, na Universidade Federal de Pelotas, com bolsa de cotista para pós-graduação na gestão do professor Pedro. Saudações de Rio Grande, aí vizinho, né? Perto, né? Próximo de Pelotas. Né? Nosso vizinho, um abraço para o Alex, nosso doutorando aí da Física, um prazer que tu tens. Deve ter o teu diploma assinado por mim. Desculpa aí se a assinatura ficou meio feia, que a minha assinatura não é muito boa, não. Muito bem, vai lá, Daiane. Vou pegar aqui algumas questões trazidas pelos nossos internautas. A Nina Puglia diz aqui, salve Halal, resistência na ciência brasileira, que o miliciano e a sua horda não conseguem calar. O Júlio Gonçalves Rocha diz, Pedro, como você conseguiu desenvolver sua pesquisa com os cortes de verbas por parte deste governo genocida? Comentou ele aqui, fazendo já uma pergunta. Eu queria engatar uma questão, aproveitando, sobre essa tal de imunidade de rebanho. Com os números que nós temos já hoje, tanto de contaminados e as vítimas, essa imunidade de rebanho já teria sido atingida pela tese desses aliados aí do governo, não? E de fato essa imunidade não funciona, né? Demonstrando que essa imunidade não existe, né? Não, olha só, na verdade, se a gente pegar as falas do Osmar Terra, uma pessoa que até tem um vínculo pessoal razoável, tenho respeito por ele, mas durante a pandemia tem mostrado uma faceta muito ruim, anti-ciência, etc. e tal, a imunidade de rebanho teria sido alcançada em abril do ano passado. Ele disse isso publicamente algumas vezes. Então, assim, o que é a imunidade coletiva? É bom lembrar isso, porque a gente vai dando tanta entrevista que vai passando o tempo, né? A imunidade coletiva, Daiane, é quando 70%, mais ou menos, não é um número fechado, mas ao redor de 70% da população já tem anticorpos contra o vírus, seja por infecção, seja por vacina, e aí o vírus não consegue mais se reproduzir, porque cada vez que ele tenta bater em alguém, a pessoa tem anticorpo, ele não consegue mais se reproduzir, basicamente. Então, no Brasil, hoje, o que nós temos? Ciência. Nós temos ao redor de 15% de pessoas que já tiveram a infecção. Esse é o dado do EpiCovid, que é a pesquisa que eu coordeno. Acho que talvez tenha aumentado um pouco, porque essa coleta de dados foi de janeiro a março. Vamos lá, vamos botar que de março em diante aumentou um pouquinho, está 20%. E nós temos 14%, se eu não estou enganado, da população brasileira vacinada. Só que alguns dos vacinados também já tiveram Covid. Então vamos botar assim, somando esses 20 com 14, daria 34%, vamos descontar 4%. Então assim, na melhor das hipóteses, 30% dos brasileiros têm anticorpos. Então se a gente quiser esperar até 70% dos brasileiros tivessem anticorpos, ainda mais com infecção natural, que é a teoria defendida pelos governistas, aliás, é a política de saúde adotada pelo Bolsonaro para enfrentar o vírus, nós chegaríamos a 1 milhão de mortes. Então, assim, a imunidade de rebanho é um conceito que existe, mas que, implementado como política pública de combate ao coronavírus, é um completo absurdo. Bem, o José Zanella manda um superchat aqui. Professor Pedro, a sua verdade é a ciência. Não lhe ouviram, as mortes aumentaram. Agora precisarão ouvir quantos morreram. Precisarão ouvir quantos morreram de fato, né? Sou seu admirador, professor José Zanella, do Departamento de Matemática da Federal de Santa Maria. Eu acho que é UFSM, é isso, né? Universidade Exatamente. Federal de Santa Maria. É tanta federal no Brasil hoje que a gente tem que ficar aqui nossa co-irmã, Federal de Santa Maria também nossa co-irmã aqui. Também aí no Rio Grande do Sul. Agora, mudando um pouquinho de assunto, Daiane, eu acho importante, muita gente tem feito essa pergunta para a gente nos últimos dias. Eu vi até o Paulo Nogueira Batista, grande economista, fazendo essa pergunta realmente como um leigo, né, que ele é na biologia, né, na ciência biológica. Assim, o que explica
os fatos ocorridos no Chile, e agora a gente viu no Uruguai também. O Chile conseguiu vacinar bem mais do que o Brasil, avançou bem mais rápido, o Uruguai também vai avançando bem mais rápido, ainda assim, o número de mortes não está cedendo, o Uruguai até preocupa um pouco, né? Um país pequeno, mas com uma proporção grande de mortes, e aí do lado, não sei se o Pedro talvez tenha até mais informações aí próximo aí da Federal aí de Pelotas, no sul do Rio Grande do Sul, vamos dizer, né? Mas o Chile chamava atenção já, porque o Chile tinha conseguido vacinar bastante. Qual a explicação? Não é só vacina, a gente tem que vacinar e tem que tomar outras medidas junto. Qual é a perspectiva para o Brasil, então? Que a gente vai atingir quando? 60%, 70% de vacinados, Pedro? E o que a gente pode esperar e como explicar isso que acontece no Chile e no Uruguai? Então, assim, a primeira coisa que nós temos que fazer é aquela coisa, quando a gente faz uma pergunta para um pesquisador, e não estou falando da pergunta de vocês, estou falando das perguntas que nos fizeram lá atrás, a gente tem que lembrar o que os pesquisadores disseram, senão a gente fica numa situação muito ruim. O que a gente disse? Que para os números despencarem, nós precisaríamos de 70% como média, não é exatamente, da população totalmente vacinada. Eu estou olhando aqui enquanto eu falo contigo. O dado do Chile de hoje é 60% da população com uma dose. Uma dose. Uma dose. E eu vou olhar agora o completamente imunizado. Vou fazer rapidinho aqui para não ficar... Ao vivo, vamos lá. Ao vivo, exatamente. Então aqui, em ordem, o Chile vai estar entre os primeiros aqui. Então, vamos olhar aqui como é que está o Chile. Aqui, ó, 47% com 2 doses. Então, assim, o Chile não atingiu ainda aquela imunidade coletiva, tá? E, portanto, as políticas de vacinação têm que ser complementadas com políticas de restrição de circulação e etc. O Chile é um país que investiu muito na vacinação e não investiu na mesma medida nas políticas de restrição da circulação. Tanto que agora eles estão fazendo uma nova medida de restrição da circulação. O que eu vou lhe dizer que eu acho que vai acontecer? Aqui. E aí eu posso, daqui a 3 semanas... Não, no Chile. No Chile. Daqui a 3, 4 semanas vocês me cobram. Se o Chile adotar essas medidas de restrição da circulação rigorosamente por umas 2, 3 semanas, os números vão despencar, é normal, se fizer um lockdown bem feito, o número despenca. E aí, eles não vão subir de novo, porque vai ter muita gente já vacinada. Agora, se o Chile só seguir vacinando e não adotar medida de restrição, o que vai acontecer é que os números vão cair mais devagar e só vão despencar mesmo quando atingir, vamos lá, 70%, 75% da população vacinada. Então é isso que acontece. O caso do Brasil é um caso mais complexo do que o do Chile, porque o Brasil está vacinando, mas não está vacinando rápido. O Brasil é o 81º país na lista dos 200 países, mais ou menos, 185 tem no site do Our World in Data. O Brasil está na posição 81, de que mais vacinou. Na proporção da população? Exatamente, isso. Proporção da população, que é o único que importa. Proporção da população totalmente imunizada, com 2 doses. O Brasil está na posição 81 do mundo. E, na mortalidade, o Brasil é o 9º do mundo. Então, essa falta de equilíbrio de um país que é top 10 de mortes e não é nem top 80 de vacinas, torna a situação do Brasil muito delicada. Então, esperamos, eu estou esperando sentado desde março do ano passado, e vocês também, que haja alguma mudança na política de enfrentamento da pandemia no Brasil. Mas se continuar assim, acho que a gente pode esperar aí até o final do ano a gente peleando nesse mesmo nível contra o coronavírus, infelizmente. Tem uma outra tese, até eu estava no final de semana com familiares, e essa tese de que há uma super notificação de Covid nos estados, para os estados ganharem dinheiro e tal, essa tese que o Bolsonaro tenta emplacar. E as pessoas repetem isso. Meu primo, de certa forma, é uma pessoa bem informada, mas estava dizendo, mas os estados querem mais dinheiro, e aí por isso eles fazem isso. Não sei o que, todo mundo que chega é Covid, o médico nem vê os sintomas direito, ele já bota como Covid.
Como é que a gente responde a esse tipo de afirmação diante de uma realidade que é próxima das pessoas? Não é uma coisa, tem um parente longe, um primo. Não, tem muita gente próxima da gente com Covid, que morreu por Covid, né? Teve um colega aqui que também botou aqui a pergunta muito parecida, Daiane, aqui no chat. Na verdade, assim, eu tenho a resposta que a ciência mostra. As mortes por Covid no Brasil, elas estão subestimadas em cerca de 20%. Talvez agora um pouquinho menos, porque melhorou o sistema de notificação. A última vez que se analisou isso com cuidado, o Dr. Paulo Lotufo, de São Paulo, é um ótimo epidemiologista que tem acompanhado esses dados, na ordem de 20%. Ou seja, nós temos provavelmente uns 20% a mais de mortes por Covid do que aparece na estatística, e não a menos. Essa ideia de que tu bota Covid no atestado de óbito para ganhar mais dinheiro, ela é uma atrocidade, porque tu está acusando profissionais de saúde de inventarem uma causa de óbito. E uma causa de óbito que gera um recurso financeiro, ou gerava no começo da pandemia, na época do tratamento, não depois do óbito da pessoa. Então, assim, é uma tese que eu botaria assim, no mesmo lote. Terra é plana, tem superestimativa de mortes por Covid, vacina faz virar jacaré, é tudo do mesmo tipo, assim. Então é desinformação na veia, assim. A verdade é que as mortes estão subestimadas, não muito, cerca de uns 15% a 20% provavelmente, mas nunca, não tem nenhuma evidência, não só no Brasil, no mundo todo, de que em algum lugar tenha superestimativa de mortes por Covid. Realmente é impressionante e triste que isso tenha tanta acolhida ainda. Enquanto a Daiane falava, eu coloquei no ar justamente esse comentário de um internauta nosso aqui, João Reis, dizendo que pegou um táxi e o sujeito comentava coisas desse tipo. Todos nós já ouvimos, né, na rua. O professor deve ficar chocado ainda mais porque trabalha com isso, deve ser triste, né, porque a gente trabalha com conhecimento e o tempo todo volta o não conhecimento, né? A luta contra o conhecimento é algo muito, muito complicado. Agora, Pedro Halal, para a gente tentar dar uma perspectiva aí para os próximos meses, se a gente seguir nesse ritmo de vacinação, quando que nós vamos chegar a 60%, vamos dizer 70%, né, que é a perspectiva de vocês de ter uma situação um pouco mais confortável de enfrentamento da pandemia? Quando que nós chegaríamos aos 70% de vacinação? Os governadores hoje, de ontem para hoje, né, adiantando o calendário, o Dória, o Eduardo Paes, o Flávio Dino no Maranhão, uma corrida pelas vacinas, né? Quando que a gente poderia chegar a 70% de vacinados? As duas doses, né? Não pode ser a primeira, tem que ser as duas. Olha, eu acho que lá pelo final, pela virada do ano. Tem algumas previsões mais otimistas, essas previsões mais otimistas, elas... Inclusive entrou uma coisa que eu estou achando meio ruim, essa postura dos governadores de fazer uma corrida para ver quem diz que vai vacinar primeiro. Acho que é ruim a postura porque os governadores sabem que dependem do governo federal e o governo federal não cumpre os calendários de envio de doses. Acho que está ruim isso, tanto Dória, Flávio Dino, Eduardo Leite, Eduardo Paes, todos eles que estão fazendo esse tipo de anúncio. Eu acho que não estão trazendo um grande serviço, estão fazendo um pouco de politicagem mesmo, com uma pauta tão importante. Acho que não deveriam. Acho que deveriam se preocupar em administrar rapidamente e bem as doses que tem. Agora, acreditar nas promessas do governo federal, que todas as vezes promete 200 milhões num mês, aí quando começa o mês diminui para 150, depois diminui para 120, depois acaba com 70. Então, assim, essas previsões são baseadas num calendário de entregas que a gente sabe que não vai ser cumprido. Então, acho, sinceramente, embora eu espere estar errado, mas acho que para a gente chegar em 70% com duas doses, nós estamos falando finalzinho do ano, quase que num cenário otimista, Rodrigo, sinceramente. Te peço desculpa. Mais provável, comecinho do ano que vem. Exceto se as coisas mudarem. Tem várias razões pelas quais as coisas podem mudar, mas se as coisas não mudam... Os Estados Unidos são a prova. O resultado dos Estados Unidos até está sendo pouco divulgado. Era legal vocês fazerem uma boa reportagem disso, porque tem a ver com... Entrem nesse Our World in Data e olhem a tendência de mortalidade por 1 milhão nos Estados Unidos, que é super fácil de achar.
botem uma linha na data que trocou o presidente e comparem para ver o efeito de uma política negacionista. É impressionante o resultado dos Estados Unidos. Então, assim, se no Brasil tivermos algo nesse sentido, talvez a gente chegue antes, mas do contrário, infelizmente, não vejo muito cenário para isso. Deixa eu aproveitar para já começar a deixar um abraço para vocês. Eu tenho agora 19h15, eu tenho o próximo compromisso, mas agradecer mais uma vez pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Se tiver alguma última pergunta rapidinho, estou aqui. Do contrário, já fica aí o meu abraço e a minha admiração pela TV 247. Fica o convite para voltar, para a gente ter mais tempo para aproveitar as suas informações, sua experiência. Eu queria muito agradecer a participação aqui conosco, nossos internautas, muitas mensagens também saudando a sua participação. Muito obrigada, né, Rodrigo? Obrigado, professor. Obrigado, Pedro. Até a próxima. Até a próxima.